Nós estamos meditando nestes dias, já no tempo comum, Jesus que está pregando a palavra em Cafarnaum. Ontem nós meditávamos Jesus no templo, quando ele então vai justamente expulsar o demônio de um homem que estava sem a sua posse, ou seja, estava possuído pelo inimigo. Agora ele vai para a casa de Pedro, uma vez que a sogra de Pedro estava com febre, estava doente, estava enferma. Interessante porque esse texto, ele é muito simples, ele é muito bonito inclusive, porque na verdade é importante que nós tenhamos duas atitudes, aprendamos com Jesus. A primeira é esta: acolha Jesus em sua casa e leve sua causa até Ele. Essa é a primeira atitude. Justamente a atitude que os discípulos aqui, e Pedro sobretudo, teve. Minha sogra está doente, eu tenho uma causa, e esta causa será entregue ao Senhor Jesus. Interessante, minha gente, porque é importante que nós repartamos com Jesus as nossas alegrias e também os nossos sofrimentos, as nossas decepções, mas também as nossas celebrações. A vida espiritual, a vida relacional, a vida íntima com Jesus é um grande matrimônio. Tanto é verdade que em Apocalipse, o apóstolo João apresenta Jesus como o noivo, e nós que somos a igreja, como a noiva. A relação da noiva, que é a igreja, e que somos nós, membros dessa igreja, é uma relação íntima com o nosso noivo. Por isso, quando falamos na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, nós podemos pensar também na vida espiritual, em que nós levamos todas as nossas causas ao Senhor nosso Deus. Interessante porque o texto diz que a sogra de Simão estava de cama, com febre, e eles logo, imediatamente contaram. Ou seja, não fica protelando as tuas preces, não fica inventando desculpa para adorar, para falar, para orar, para conversar com Jesus. Imediatamente, apressa-te, tenha pressa em estar aos pés do Senhor em oração. Nós temos pressa para tantas coisas, minha gente, e somos tão letárgicos, somos tão lerdos, somos tão preguiçosos para as coisas da fé, para as coisas de Deus. E é tão bonito porque Pedro está orando pela sogra. Pedro está pedindo a Jesus a cura da sogra, de um familiar dele. E aí entendemos justamente que é preciso que as famílias orem juntas, que as famílias parem de viver na crítica, na ausência de perdão, na perseguição, na calúnia, na difamação dentro de nossas casas, e que transforme tudo isso em oração. Família que ora junta, vence junta. Família que não ora já está perdendo há muito tempo. Por isso que é tão lindo quando um genro ora pela sogra, a sogra ora pelo genro, o neto ora pela avó, o avô ora pelo neto, os pais pelos filhos. Que lindo quando uma família ainda mantém a tradição de pedir a bênção do pai, a bênção da mãe, e que o pai para tudo, a mãe para tudo diz: Deus te abençoe, meu filho. Que lindo uma família que ainda se reúne na mesa do jantar, e antes de tomar a refeição, lembra que a mesa de nossa cozinha é o altar, onde celebramos na igreja doméstica o amor e a comunhão alimentício. E aí, minha gente, onde há oração não há tempo para discussão, onde há oração não há tempo para perseguição, onde há oração não há tempo para reclamação.
Famílias, aprenda com Pedro, reclame menos, ore mais, discuta menos, dialogue mais, divida menos e traga comunhão em Cristo. Onde há Cristo não há divisão, mas onde há divisão não há Cristo. Hoje se fala tanto em empatia, é uma linguagem que já virou quase um modismo, embora seja uma linguagem psicológica tão importante. Mas a empatia nós entendemos na Bíblia como a compaixão, como a misericórdia. Nós, quando falamos em empatia no contexto bíblico, teológico, nós falamos que a dor do meu familiar dói em mim, que quando a minha sogra está doente, eu que sou genro também sinto a dor dela. Quando meu filho está doente, eu que sou mãe também sinto a dor dela ou dele. E por isso que quando as famílias oram juntas, as famílias se curam juntas. Quando as famílias não oram juntas, ficam cada dia mais enfermas. Essa é a primeira atitude para hoje. A segunda e última está no versículo 34, e que eu acho isso aqui fundamental. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem. Olha bem isso aqui. Não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Gente, não deixa o demônio falar com você. Como assim, padre? Muito simples. Onde tem fofoca, tem demônio. Onde tem panelinha falando mal da vida dos outros, tem demônio. Não dê moral para o demônio. Jesus não permitia que os demônios falassem. Os demônios continuam mais vivos do que nunca através das fofocas. As fofocas dentro da igreja, as fofocas dentro de casa, as fofocas no trabalho, as fofocas, enfim, na vida diária. Melhor alguém te chamar de antissocial do que de fofoqueiro. Melhor se afastar. Melhor dar uma gelada. Melhor você não participar. Quando perceber que a conversa é sempre sobre a vida alheia, e que aquela pessoa que está sendo julgada e que em questão não está presente para se defender, levante-se, tenha coragem de levantar e sair. Quem fica em roda de fofoqueiro está mostrando que é demônio tanto quanto os outros, que é diabólico, que é perverso. Não dê conversa para os demônios e para os seus associados. O diabo tem uma associação, tem os seus ministros, os seus celebrantes também. Portanto, muito cuidado. Fofocas, mentiras, calúnias, inventar as coisas, aumentar as coisas. E agora nos tempos de redes sociais, nossa senhora, camarada vira assim o poderoso. Fala mal de todo mundo, julga todo mundo. Mas quando é tete a tete, é um grande de um covarde, pois é assim que o diabo age. O diabo só é corajoso nas costas de Deus, porque na frente é um coitado. Esse texto nos faz pensar, minha gente, invista o teu tempo em conversas sadias, invista o teu tempo em conversas medicinais, invista teu tempo em conversas farmacêuticas, ou seja, seja cura na vida do outro. Use a língua para curar a existência do outro, e não para condenar, e não para prejudicar, e não para falar mal, e não para enfermizar e infernizar a vida alheia. Eu ouvi essa semana um padre dizendo uma coisa que eu nunca tinha ouvido nos meus 12 anos de estudo para ser padre e nos meus 12 anos de padre. São 24 anos
de vida religiosa que eu tenho. Nesses 24 anos de vida religiosa, essa semana eu ouvi o padre dizendo uma coisa que eu falei, caracas, esse padre me deu uma visão diferente sobre o capeta, e que eu achei fantástica. O padre disse numa pregação, o capeta é muito carente. E por ser carente, ele quer sempre chamar a atenção. E porque ele gosta de chamar a atenção, ele gosta de fofoca. Porque todo fofoqueiro chama a atenção. E eu falei, caramba, esse padre tem razão. Por isso, cuidado com as suas carências. Cuidado com as suas lacunas. Cuidado com as coisas aí dentro de você que não foram resolvidas, para você não começar a julgar as pessoas com as suas medidas, para você não começar a lançar para os outros aquilo que é seu. Cuidado, para você não transformar a vida do outro num território de bombardeio, de palavras, de situações que mais prejudicam o outro do que ajudam o outro a despertar o melhor de si mesmo ou de sua existência humana. Duas atitudes hoje para a gente pensar para a vida. Primeiro, com Pedro, acolher Jesus na minha casa e apresentar minha causa para ele. Segundo, com Jesus, não dê moral para conversa fiada. Não compre briga que não é tua. Não entra em situação que não tem nada a ver contigo. Não fique odiando as pessoas porque o outro te contou. Todo mundo que conta um conto aumenta um ponto a favor dele. Todo mundo que alguém está falando mal hoje já fez o bem para ela em algum momento. Cuidado, e se retire da mesa onde falam mal dos outros, porque o próximo será você. A Jesus uma salva de palmas.